um conselho de ouro. Fala assim, olha, gente, vocês que estão aí começando a pensar numa longevidade ativa, porque sabe o que acontece, Nicolas? E eu tenho percebido isso até nos convidados que vêm aqui. Envelhecer é uma coisa para quem ainda está com 30 e pouco, até 40 e poucos anos, e envelhecer para chegar lá nos 78, que já é a nossa expectativa de vida agora, é uma coisa que parece assim distante. A pessoa não se preocupa com isso, né? Como não se preocupa em aposentar, o que que vai fazer depois. É como se eu guardasse esse assunto numa caixinha e o dia que chegar lá eu abro essa caixinha e vou resolver o que tem ali dentro. Então, para a gente que está começando essa caminhada do envelhecimento, o que você diria para a pessoa fazer desde agora? Como ela deve se cuidar, pensando no que você faz dentro né, do teu escopo profissional? Um conselho para que a gente chegue lá igual a vovó Zilda, né? Eu vejo muitos vídeos assim das pessoas na academia. Por que você faz academia? Porque eu quero ficar igual a vovó Zilda. É a trend, né? É a Exatamente. trend, exatamente. Então, o que você diz para esse pessoal aqui? Como é que a gente vai chegar lá? A primeira coisa é honrar o presente que Deus nos deu, que é a vida, né? O nosso corpo, né? Porque a nossa alma, ela está no nosso corpo. E o nosso corpo, ele precisa estar bem para que vivamos bem. Então, cuidar dele em todos os aspectos, não só na seara do exercício físico, mas das relações sociais. Uma coisa muito legal também é entender o viver o agora, mas não só o agora, manter motivações de vida, como, por exemplo, entender que eu preciso estar bem para ficar mais tempo vendo meus netos prosperarem, crescerem, ou acompanhar a história de vida por mais tempo dos que vieram depois de mim. Isso é muito legal. Agora, se a pessoa não tem filho, não tem neto, estabelece uma motivação. Poxa, eu quero conhecer lugares no mundo, eu quero estar bem com pessoas, eu quero estar mais com os meus amigos. Depende muito da pessoa, mas a gente tem que buscar motivações também, né, Cíntia? Motivações de vida para que tenhamos ânimo e disposição. Exatamente, propósitos, né? Pós, boa. Eu vi uma vez você falando isso, eu fui em duas histórias agora. De uma senhora na Suécia, que você já deve ter visto o vídeo dela, que ficou viúva e resolveu fazer um curso de DJ. E agora Ah, é? Não sabia, né? Essa eu não conheço. agora também explodiu na internet. Ela faz encontros, bailes mesmo, só Legal. com músicas lá da década de 60, 70, só para o público 60 a mais, e ela mesma é a DJ. Para que ela pudesse se divertir, fazer novas amizades, e ela virou um sucesso mundial. E outra história que eu vi também, já tem mais tempo, isso de uma senhora também fora do Brasil, que ficou viúva, os filhos todos também criados, adultos, não moravam mais com ela, e ela achou mais interessante e até mais econômico no caso dela, não me lembro o país que ela morava, ela ficar fazendo cruzeiros, vários Ah, cruzeiros sim. durante o ano, do que ficar em casa. Porque Aí, ó. cada cruzeiro que ela fazia, ela conhecia um monte de gente nova, e ela fazia aquele monte de atividade que o cruzeiro proporciona, né, durante as viagens. Os garçons já conheciam, toda a equipe do cruzeiro já conhecia ela era tratada como uma pessoa ali que morasse no cruzeiro. Então, é lógico, né? Guardadas as devidas proporções Claro. econômicas e, enfim, o ambiente que você está, você pode se voluntariar num projeto, numa ONG, né? Fazer o bem de várias formas e isso vai te trazer novas amizades e relações. O importante é não desistir, né? O importante é ter propósito. E eu sempre falo, né? A pessoa, quando ela envelhece, ela vai trazer tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você teve uma vida de boas relações, de amizade, na família, você vai chegar aos 106 anos cercada de uma família amorosa, que queira te cuidar, que queira a sua presença ali. Então, isso realmente, tudo isso que você falou, eu assino embaixo e faz super sentido. Bacana, Cíntia. É isso mesmo. Uma questão da saúde, né? O bem-estar físico, mental e social. A gente tem que estar bem inserido no nosso ambiente. Se você começa a arrumar briga no trabalho, na vizinhança, já não é saúde, né? Já começa a ficar um estresse desnecessário. Então a gente tem inteligência emocional também, E quando você né? pega uma cliente, ou uma vovozinha, um vovozinho, daqueles assim, bem cri-cri, assim, que é teimoso, que acha que não vai ter resultado, você consegue quebrar a resistência?
Sim, consigo, mas às vezes, até, por exemplo, tem dia que eu falo, não vou atender essa pessoa, não, eu vou lá na aula, a primeira aula experimental, eu falo, não tem jeito, não. Aí com o tempo eu falo, não, mas até que ela é gente boa, porque aí você vai encaixando, né? E a gente tem que entender, porque, pô, nem eu sou obrigado a agradar a todos, né? E nem todos são Isso. obrigados a gostar de mim, às vezes existe diferença também, né? A gente tem que criar, a empatia você cria. A empatia ela não é uma coisa automática. Você tem que entender psicologicamente como que é a pessoa, o perfil dela, estabelecer comunicação se você tiver uma inteligência para querer ter essa empatia, ou também se você não quiser, um abraço, seja feliz, né? É Faz isso. parte das nossas escolhas, né? Faz parte em toda a profissão e em todas as relações, né? Sim. A questão, por exemplo, a gente não falou, uma coisa que Hum, eu acho muito importante, é a questão da fragilidade do idoso. hum, Porque quando a gente estava falando de envelhecer bem, senil ou de uma forma senescente, a questão é a seguinte: a prática de exercício físico é muito importante para manter os idosos robustos. Porque se o idoso ele começa a ficar com comportamento sedentário por muito tempo, ele começa a ter um declínio funcional. O que que é isso? É uma diminuição da sua capacidade funcional de autonomia e independência, indo para um declínio funcional, fazendo com que esse idoso ele possa se tornar um idoso em risco de fragilização. hum, Ele já deixa de ser um idoso robusto, comprometendo algumas capacidades de realização de atividade de vida diária. Então, a gente tem três tipos de classificação de idosos: idosos robustos, idosos em risco de fragilização e idoso frágil. Sendo que esse idoso frágil ainda é subdividido em idoso frágil de alta complexidade e idoso frágil em fase final de vida, que é aquele que depois de 6 meses já estará falecido, entendeu? uhum, E existe forma com dieta, com cuidados médicos, com exercícios físicos, de reverter essas classificações, fazendo com que esse idoso deixe de ser um idoso frágil, caminhando de volta para um idoso em risco de fragilização e até mesmo voltando a ser um idoso robusto com essas questões de cuidado, entendeu? uhum. E, Por que que eu lembrei disso? Desculpa, porque sim, lógico. veio O na minha, tempo na é minha todo teu. cabeça. O que você quiser aqui passar de informação pra gente, melhor. É porque a gente estava falando da coisa do social, e aí veio na minha cabeça o conceito de definição de fragilidade, que tem muito a ver com a diminuição da nossa capacidade de reagir às agressões biopsicossociais do sistema. Nós somos agredidos o dia inteiro por questões biológicas, psicológicas e sociais. E o idoso ele perde um pouquinho a capacidade de reação, entendeu? Para voltar Hum, para a nossa homeostase. Então, isso é natural, né? uhum. A gente tem que manter um pouquinho disso para não ficar frágil. Existem estratégias para isso, para a gente permanecer como idoso robusto. Isso seria o ideal, né? Entendi. E para você conhecer tudo que você está falando aqui para mim, você fez alguma especialização para atendimento dessa faixa etária? Especialização, não, você acredita? Porque, por exemplo, eu fiz o curso de educação física, eu fiz 4 especializações na área do treinamento esportivo e um mestrado, né, para estudar exercícios físicos online. Mas ao longo da vida eu estudei muito. Hum. Sempre fiz cursos, eu dou palestras em congressos, eu estudo por minha conta artigos, então hoje eu sou palestrante também. Ah, então você é um Porque a vida me, pesquisador, né? a vida me colocou a necessidade de buscar informações a respeito disso. Porque no Uhum, início a síndrome do impostor bateu, né? Poxa, será que eu tenho competência para trabalhar com idoso? Porque eu sou treinador de esporte, educação física. Então havia uma coisa obscura e desconhecida que eu tive que ir em cima e comecei a frequentar congressos, cursos e vi que, poxa, então é isso. É isso. Então você fica ali naquela coisa de buscar as informações corretas, né? uhum, isso mesmo. A coisa da especialização é muito isso. Perfeito. Vamos desconstruir.